Então vamos lá, última aula nós estávamos falando sobre o recurso extraordinário, falando dos requisitos gerais, hipótese de cabimento constitucional. Expliquei todas essas questões do inciso 3º, letra A, B, C e D, do artigo 102 da Constituição Federal. E então, antes de adentrarmos nos demais requisitos específicos do recurso extraordinário, vamos falar um pouquinho sobre a legitimidade no recurso extraordinário. Quem tem legitimidade ativa para propor o recurso extraordinário? Será que o Ministério Público tem legitimação ativa para propor o recurso extraordinário? Sim. Propriamente a legitimidade coincide com a posição de parte no processo. Então o Ministério Público tem legitimidade? Tem. O querelante tem legitimidade? Sim. O réu tem legitimidade? Também. Só que envolvendo o Ministério Público, seja estadual ou federal, quem vai propor o recurso especial extraordinário não é o Ministério Público de primeiro grau. Quem vai analisar a conveniência ou não de interpor o recurso especial extraordinário é a Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito estadual ou a Procuradoria-Geral da República no âmbito federal. É eles, o Procurador-Geral ou Subprocurador de Justiça no âmbito do Tribunal Regional Federal ou a próprio Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual. Não é o primeiro promotor de primeiro grau ou procurador da República que atua em primeiro grau de jurisdição na Justiça Federal que vai propor o recurso especial extraordinário, certo? Bom, o assistente de acusação também terá legitimidade para propor o recurso extraordinário? Sim, só não terá da decisão concessiva de habeas corpus, ele não terá legitimidade para propor recurso extraordinário. Eu vejo que essa súmula, a súmula 208 do STF, eu vejo que ela, de maneira geral, com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do legislador, que outorgou legitimidade ativa para o assistente requerer a prisão preventiva, não seria coerente não admitir ele recorrer extraordinariamente da decisão concessiva de habeas corpus. Eu vejo que há uma contradição, porque o interesse do assistente de acusação no processo, ele vai além do interesse extrapenal da sentença condenatória, porque a sentença condenatória penal transitada em julgado faz coisa julgada no cível, mas o interesse do assistente vai além disso, ele vai à correta aplicação da lei. Esse é o interesse maior do assistente de acusação. Então, ao meu ver, essa súmula 208, ela, se for analisar de acordo com as mudanças recentes em 2010 em relação à prisão preventiva, eu vejo que ela não está em compasso com o entendimento do legislador que indicou o assistente de acusação como parte legítima para propor a prisão preventiva nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal. Mas vamos fazer a leitura da súmula 208 e 210. A 210 vem falar que cabe o assistente recorrer extraordinariamente das decisões de impronúncia e das decisões que extinguem o processo, reconhecendo uma causa extintiva da punibilidade. Por gentileza, súmula 208 e 210 do Supremo Tribunal Federal, que fala em relação ao assistente de acusação. Por favor. Quem pode fazer? Certo, acabamos de explicar a súmula 208, a súmula 210. São as duas hipóteses que eu falei, que com a reforma esses dispositivos foram alterados, então ele pode recorrer extraordinariamente da decisão de impronúncia, que chega até o tribunal, essa decisão de impronúncia, o promotor recorreu e lá teve um recurso de apelação, lá o Ministério Público, o assistente, se o Ministério Público não recorrer, ele pode recorrer extraordinariamente, ou no caso de extinção da punibilidade, que aí tem um recurso distrito, e lá na frente, se o Ministério Público não recorrer extraordinariamente, o assistente de acusação tem legitimidade para tanto, certo?
Então falamos da legitimidade ativa para o recurso extraordinário, nos termos, ressalvando o entendimento da súmula 208 e 210 do Supremo Tribunal Federal, certo? Agora vamos falar de um requisito especial, tanto para o recurso extraordinário como para o recurso especial. Por que ele é especial? Porque, como nós estamos falando de um recurso excepcional, um recurso extraordinário, então, além de estar presente, deve estar presente todos aqueles requisitos de ordem objetiva, ou seja, regularidade, tempestividade, cabimento, adequação, ausência de fatos impeditivos dos recursos, ausência de fatos extintivos dos recursos, os requisitos objetivo, interesse e legitimidade. Além de estar presentes todos esses requisitos dos recursos em geral, para o recurso extraordinário e para o recurso especial, é necessário que esteja presente também o pré-questionamento. Então, se não houver o pré-questionamento, o seu recurso extraordinário ele não será recebido, ou recurso especial também. Estou falando aqui serve para o recurso especial também. Tá? O que é esse pré-questionamento? Vocês já estudaram lá no processo civil, certamente, recurso especial, recurso extraordinário. Mas vocês devem saber, então, o que é esse pré-questionamento. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma hipótese de cabimento de recurso extraordinário. O juiz deu uma decisão que feriu o dispositivo da Constituição Federal. Então, vamos imaginar que feriu o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, ou qualquer outro princípio de ordem constitucional, por exemplo, o princípio da inocência. Né? Então, você discutiu isso nas alegações finais, na sentença, aliás, no recurso de apelação. Chegando lá no tribunal, ele foi condenado, seu cliente, se apelou. O tribunal profere um acordo mantendo a sentença de primeiro grau. Em nenhum momento no acórdão ele falou sobre a sua tese de violação do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Então, nesse caso, nós podemos afirmar que não houve o pré-questionamento. E se você não entrar com embargos declaratórios para que seja sanada essa omissão, você não poderá entrar com recurso especial extraordinário por faltar o pré-questionamento. Ou seja, a matéria objeto da sua tese deve ser ventilada no acórdão recorrido, sob pena de não existir o pré-questionamento. Por quê? Se chegar o seu recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal vai falar o seguinte: eu não posso analisar essa questão sua que você diz que o acórdão violou a Constituição Federal, porque o acórdão não fala nada sobre a sua tese. Se eu analisar aqui em sede de recurso extraordinário, eu estaria suprimindo um grau de jurisdição, motivo que eu não conheço o seu recurso extraordinário por faltar o pré-questionamento, certo? No exemplo de recurso especial, o juiz negou vigência a uma lei federal. Você recorreu, o tribunal manteve a decisão, condenando e negando vigência a uma lei federal. Você entra com recurso especial. Se aquele acordo não ventilou no acordo a sua tese de negar vigência à lei federal, não caberia o recurso especial. Por quê? Por faltar o pré-questionamento. Então, o pré-questionamento é isso. A sua tese, objeto de recurso especial extraordinário, ela deve ser debatida no acórdão recorrido, seja no acordo de apelação, seja no acordo de recurso em sentido estrito, seja no acordo de agravo de execução, seja no acordo de embargos infringentes ou de nulidade. Então, a sua tese de violação da Constituição ou violação de dispositivo infraconstitucional deve ser debatida no acórdão recorrido, sob pena de faltar o pré-questionamento. Certo? Deve ser ventilado. O relator do acordo deve falar: olha, entendo que não houve violação de direito da Constituição, por isso. Ó, entendo que não houve negação de vigência de aplicação da lei federal por esses motivos. Aí, ele debateu do acórdão recorrido a sua tese, que seria objeto de recurso extraordinário ou recurso especial. Portanto, então, nesse caso, eu posso afirmar que a matéria foi pré-questionada. Então, seu recurso não pode deixar de ser conhecido por faltar o pré-questionamento, porque, nesse caso, a matéria foi pré-questionada. Certo? Então, isso é pré-questionamento. É importante essa questão.
Ah, mas se o acordo não falou nada sobre a minha tese que há uma violação de dispositivo da Constituição Federal, o acordo é omisso. Lembra que nós estudamos atrás? Os embargos declaratórios serviriam para fazer com que o relator manifeste naquele ponto, onde ele não falou nada sobre a sua tese. Se ele manifestar em sede de embargos declaratórios, aí a matéria já foi pré-questionada. Certo? Então você vai usar os embargos declaratórios quando não tiver o pré-questionamento, a matéria não tiver sido pré-questionada no acordo recorrido. Obrigatoriamente você deve usar os embargos declaratórios para sanar essa omissão, sob pena do seu recurso especial ou recurso extraordinário não ser conhecido pelo STJ e o recurso extraordinário pelo STF. Tudo bem? Então vamos fazer a leitura de algumas súmulas para aclarar esse objeto da minha fala em relação ao pré-questionamento. Quem pode ler a súmula 282 do STF? 282, 284, 356. Certo? Se não for ventilado, não tem pré-questionamento. Então tem que ter os embargos declaratórios. 284. Essa súmula eu já expliquei isso lá, nós vamos falar mais sobre isso. É necessário que você faça uma interpretação bem analítica do julgado em relação à violação da Constituição ou dispositivo de natureza infraconstitucional. Então, esses recursos são os recursos bastante delicados que você deve debruçar sobre o tema e fazer realmente uma discussão bem clara sobre a violação do dispositivo constitucional, da violação do dispositivo infraconstitucional quando fala recurso especial, tá certo? Sob pena do tribunal não entender essa fundamentação sua, essa controvérsia que há entre a decisão recorrida e a violação de dispositivo constitucional ou dispositivo infraconstitucional. Então, nesses casos, o tribunal simplesmente, o presidente do tribunal recorrido, simplesmente, olha, nega o seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na súmula 282, fundamento na súmula 284, fundamento na súmula 355, 281. Simplesmente ele é bem objetivo nesse despacho que analisa a admissão do recurso especial ao recurso extraordinário. Certo? Então tem que tomar cuidado. E a 356 do STF, por gentileza, pode fazer a leitura? Tá aí? Lembra que eu falei para vocês e nós já estudamos sobre isso? O ponto omisso do acordo recorrido, o qual não foi objeto de embargos declaratórios, não cabe recurso extraordinário por faltar o pré-questionamento. Esse é o teor da súmula 356 do STF. Então, se você, aquela tese que você vem alegando ali no seu recurso de apelação, ou nos seus embargos infringentes, ou no agravo à execução, no recurso em sentido estrito, de violação da Constituição Federal, se ela não for debatida pelo relator no acórdão recorrido, e você, diante desta omissão, né, de que ele não analisou a sua tese de violação do dispositivo constitucional, e você não interpôs embargos declaratórios, não caberá recurso extraordinário por faltar o pré-questionamento com fundamento na súmula 356 do STF. Então, se você não entrar com embargos declaratórios e entrar com recurso extraordinário, o presidente do tribunal recorrido vai dizer: nega o seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na súmula 356 do STF, por faltar o pré-questionamento. Certo? Esse é um requisito importantíssimo. Ah, mas por que tem que ter isso? Justamente por aquela argumentação. Se o tribunal, seja o STJ no recurso especial, seja o STF no recurso extraordinário, analisar aquela questão que não foi debatida pelo tribunal recorrido, ele estaria suprimindo um grau de jurisdição. O Supremo Tribunal vai falar desse jeito: como que eu vou analisar o seu recurso extraordinário se o objeto da sua tese não foi debatido pelo tribunal recorrido? Estaria suprimindo um grau de jurisdição. Por isso que o recurso extraordinário não seria aceito.
Você entendeu essa questão? Então, sempre aquela tese que você tem em mente, que você escreveu lá, que você está discutindo de violação de Constituição, quando você lê o acórdão, essa tese sua tem que estar lá debatida lá no acórdão. O tribunal deve ter enfrentado a sua tese no acórdão. Se ele não enfrentou, tem uma omissão. Aí você entra com embargos declaratórios para sanar a omissão. Aí você terá a matéria pré-questionada. Aí o seu recurso pode ser aceito, porque já tem o pré-questionamento. É um dos requisitos. Tudo bem, pessoal? Alguém não entendeu essa matéria do pré-questionamento que eu acabei de explicar? Às vezes é difícil vocês explicarem, mas com os exemplos que eu dei para vocês, não fica difícil para entender. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, vamos passar agora para mais um requisito importantíssimo. Agora esquece recurso especial, não tem isso no recurso especial, mas tem no recurso extraordinário, que é a repercussão geral. Repercussão geral. Então, antes de 2004, a emenda 45 de 2004, não se tinha esse requisito obrigatório, que é a repercussão geral. Essa repercussão geral, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o Supremo, hoje, na atualidade, como guardião da Constituição, ele não se presta para analisar em controle difuso de constitucionalidade, ou seja, aquele interesse pessoal meu no recurso extraordinário. Então, tem duas partes. A e B são partes do processo. E o tribunal, você quer entrar com recurso extraordinário. Para o STF analisar o seu recurso extraordinário, essa decisão que ele for dar no recurso extraordinário não pode resolver só o meu problema e o seu. É necessário que tenha todo o interesse da sociedade no julgamento dessa questão que é colocada no recurso extraordinário. Isso é repercussão geral. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele analisar um recurso extraordinário, ela deve extrapolar o meu interesse subjetivo na causa. Então, deve extrapolar, deve atingir uma parcela da sociedade que tem interesse naquele tema do recurso extraordinário. Então, isso é repercussão geral. Se você vai entrar no site do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que várias questões já foram reconhecidas a repercussão geral sobre aqueles temas. Certo? Então é muito fácil eu explicar para vocês, depois nós vamos fazer a leitura. Vamos imaginar que eu estou discutindo a inconstitucionalidade de uma alíquota nova de imposto de renda que foi criada. Não, eu entendo que é inconstitucional, porque fere, estou lá no direito tributário, né? Porque o direito de recurso extraordinário não é só matéria penal, direito tributário, direito civil, né? Direito eleitoral. Tá? Então tá bom, eu estou discutindo alíquota de imposto de renda, né? Lá no recurso extraordinário. Pergunto a você, será que isso teria repercussão geral? Bom, é uma lei que alterou a alíquota de imposto de renda no limite tal, então eu entrei com recurso extraordinário. Aí eu pergunto a vocês, se o tribunal acatar o recurso extraordinário, se ele der uma decisão sobre aquela minha discussão de alíquota de imposto de renda, será que isso serviria só para mim? Ou para uma parcela enorme da sociedade também, que estaria enquadrando naquela mesma condição que eu estou alegando no recurso? Sim ou não? É lógico que sim. Então, nesse caso, eu posso afirmar certamente que o recurso extraordinário terá repercussão geral reconhecida. Porque não é só o interesse meu em discutir que aquela alíquota é inconstitucional ou não. É o interesse de uma grande parcela da sociedade que vai se enquadrar naquela alíquota que eu estou discutindo. Outro exemplo já em matéria criminal agora. Discutindo progressão de regime. Vamos imaginar que vem uma lei que fala, não tem progressão de regime nos crimes contra a administração pública. É obrigatório reparar o dano, mesmo não tem jeito, porque a lei fala que nos crimes contra a administração pública o sujeito só terá progressão de regime se reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, mas nesse caso a lei fala que não tem, ele tem que se virar, ele tem que reparar, senão ele tem que ficar cumprindo integralmente a pena. Bom, mas o Supremo já falou que é inconstitucional o cumprimento de pena em regime integralmente fechado. Então eu chego lá para discutir essa progressão de regime nos crimes contra a administração pública. Eu chego através de um recurso extraordinário, ou seja, controle difuso de constitucionalidade.
Pode ser que algumas das pessoas legitimadas, entre com ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, no caso de omissão, mandato de injunção. Isso é controle concentrado, efeito erga omnes. Quando o Supremo decide, tem efeito e vinculante à administração direta e indireta, o Poder Judiciário tem que cumprir a decisão proferida pelo Supremo em controle concentrado. Agora, já o controle difuso, ele deve atingir uma grande parcela da sociedade, porque o efeito não pode ser só um interesse meu, deve extrapolar os meus interesses subjetivos na causa. Então, nesse exemplo da progressão, será que isso serviria só para mim, que estou cumprindo pena, mas estou discutindo o direito à progressão por ter cometido um crime contra a administração pública? Ou será que servirá para várias pessoas? Isso é que é importante. Tem que ter um reflexo na sociedade no aspecto jurídico, político, social ou econômico. Senão, não será reconhecida a repercussão geral, portanto, o recurso extraordinário ele não será recebido por faltar a repercussão geral. Quem decide se tem repercussão geral ou não é o Supremo Tribunal Federal, por maioria, né, por 2/3 dos seus membros. Somente por 2/3 dos seus membros que poderá ser rejeitada a repercussão geral sobre aquele tema. Certo? Então, reconhecida a repercussão geral, ele vai determinar que todos aqueles processos semelhantes em todo o território nacional sejam sobrestados nos tribunais de justiça, ou no caso nos tribunais regionais federais, depende da matéria, aguardando o julgamento daquele recurso paradigma, aquele recurso que foi escolhido, que tem repercussão geral. Todos os demais casos semelhantes, idênticos, ficarão sobrestados, aguardando aquele recurso extraordinário que foi reconhecida a repercussão geral. Certo? Mas vamos fazer a leitura da Constituição Federal, iniciando no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, para a gente ver um pouquinho sobre repercussão geral. Quem pode fazer a leitura? Vamos lá, 102, parágrafo 3º. Certo? Então, é isso que eu acabei de explicar, né? É o Supremo Tribunal Federal que vai analisar se tem repercussão geral ou não, podendo recusar somente por maioria de 2/3 nos termos do artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bom, agora esse artigo diz que a lei irá regulamentar a repercussão geral. Então, a lei que regulamentou antes estava lá no Código de Processo Civil 16, salvo engano, que é o artigo 543. Hoje, a repercussão geral está prevista no artigo 1035 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, tratando diretamente sobre repercussão geral. Então, vamos lá, quem pode ler o artigo 1035 do Código de Processo Civil. Tudo isso eu já expliquei aqui também, mas vamos só reforçar e deixar bem clara essa questão da repercussão geral. Por gentileza, quem pode ler? 1035. Certo? Parágrafo 1º. Lembra? Ó, deve ter um interesse social, político, jurídico, econômico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo, ou seja, o interesse das duas partes, parte A e B. Não pode resolver só a minha questão. Deve atingir uma grande parcela da sociedade no aspecto político, social, econômico ou jurídico. Senão, o Supremo, imagina, o guardião da Constituição Federal vai resolver uma questão que somente as partes têm interesse. Não seria razoável admitir. Antes era assim, poderia.
né, até mesmo em sede de juizado especial, né, a súmula 640 do juizado especial, que fala que cabe recurso extraordinário em sede de turma recursal, decisão de última instância lá da turma recursal. É necessário também que seja verificados os requisitos constitucionais do artigo 102, inciso terceiro, letra A, B, C ou D. É necessário que a matéria tenha sido pré-questionada e é necessário que haja repercussão geral, né, sob pena de não ser conhecido o recurso extraordinário em sede de juizado especial criminal. Só não cabe em juizado especial, civil ou criminal, ou recurso especial. Recurso extraordinário tem previsão legal. Certo? Então vamos lá, parágrafo 2º, terceiro, né? Que fala de que tem repercussão geral. Essas hipóteses, a própria lei diz que nesse caso tem repercussão geral. Tá, então aquela questão da reserva de plenário lá do artigo 97 da Constituição Federal, que fala que só as questões decididas pelo órgão especial do Tribunal Regional Federal do Tribunal de Justiça, artigo 97 da Constituição Federal. Então, toda vez que for declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, já tem repercussão geral reconhecida. Essa é uma hipótese que já tem repercussão geral reconhecida. E a primeira hipótese é que nós acabamos de fazer a leitura. Certo. Então, toda vez que contrariar súmula ou entendimento do Supremo Tribunal Federal também, a repercussão geral naquele caso já vai estar reconhecida. A própria lei reconhece que essas duas hipóteses é caso de repercussão geral, então o recurso extraordinário não pode ser negado quando esta decisão, o acórdão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal contrariar súmula ou do entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, ou declarar por órgão especial do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal a inconstitucionalidade de tratado ou lei. Certo? Tudo bem? Parágrafo 4º e 5º, aí a gente finaliza, do 1035. Certo, aí são amigos da corte, né? Como a sociedade tem interesse, ou parcela da sociedade tem interesse, o próprio relator pode admitir os amigos da corte que se manifestem através de procurador legalmente habilitado sobre aquela questão que será decidida em sede de recurso extraordinário. Então, se for no ponto de vista econômico, pode ser lá um representante da sociedade no âmbito da Fiesp, Ciesp, pode habilitar essas associações para manifestar no recurso extraordinário. Tá? São os amigos da corte. Vamos lá. Parágrafo 5º. Certo? Então é aquilo que eu já expliquei para vocês. Será escolhido um recurso como paradigma, aquele que foi reconhecido a repercussão geral lá pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os demais recursos que versam sobre a matéria idêntica serão sobrestados por ordem do relator do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, serão sobrestados perante os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, que aguardarão a solução da controvérsia naquele recurso paradigma que foi escolhido para ser apreciado lá no Supremo Tribunal Federal. Aí ele vai o quê? Admitir, dar provimento ao recurso extraordinário ou negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando em todos aqueles recursos que foram sobrestados, cuja matéria é idêntica ao recurso que foi escolhido para ser submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ou referido recurso extraordinário. Tudo bem? Então nós falamos um pouquinho da repercussão geral. Então, isso é para o recurso extraordinário. Recurso especial, não. Existe o pré-questionamento e os demais requisitos recursais, objetivo e subjetivo. No recurso extraordinário, além dos requisitos habituais, lá que nós estudamos na teoria geral dos recursos, é necessário que haja o pré-questionamento e, além disso, é necessário que esteja demonstrada a repercussão geral sob pena do recurso extraordinário não ser admitido. Tudo bem?
Então vamos falar um pouquinho agora do processamento do recurso extraordinário. Bom, o recurso extraordinário ele é dirigido ao presidente do tribunal recorrido. Então presta atenção, você não vai propor o recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal. Você não vai propor o recurso extraordinário, o recurso especial, diretamente ao STJ. Você vai propor o recurso extraordinário, o recurso especial, ou ambos em petições distintas, perante o tribunal, presidente do tribunal recorrido. O que é o presidente do tribunal recorrido? Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou dos estados em geral, depende do estado, ou presidente do Tribunal Regional Federal, se o recurso for lá em matéria federal. Você vai endereçar ao presidente do tribunal recorrido. É ele que vai fazer essa primeira análise de admissibilidade ou não do seu recurso especial, do recurso extraordinário. Certo? Isso está lá no artigo 1030 do novo Código de Processo Civil. Tudo que nós estamos falando está no artigo 1029 seguintes do novo Código de Processo Civil, que ele estabelece ali os requisitos, processo, processamento do recurso extraordinário. Além do artigo 1321 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quando falamos de recurso extraordinário. Tudo bem? Então, conforme diz aí o artigo 1029, você deve expor os fatos e as questões de direito, né, a hipótese de cabimento, alegando em preliminar, discutindo em preliminar a existência de repercussão geral, falando do cabimento, ou seja, decisão de última ou única instância proferida pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, fundamentando no artigo 103, inciso 3º, letra A e B, ou letra A, ou letra A, B e C, ou letra D, né? Se assentarem mais de um fundamento, você tem que colocar, sob pena de não ser conhecido. Então, se o recurso, se o acórdão, você pode recorrer extraordinariamente, com fundamento na letra A, ou seja, violou dispositivo da Constituição Federal, né? Ou declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, você obrigatoriamente tem que indicar que está impetrando o recurso extraordinário com fundamento no inciso 3º do artigo 102, letra A e B. Se você for só letra A, seu recurso extraordinário não será recebido com fundamento na súmula 283 do STF. Quando o recurso extraordinário se assentar em mais de um fundamento constitucional e você não alega esses fundamentos, todos os fundamentos, o recurso extraordinário não será admitido. Tudo bem? Então, é necessário que você coloque as razões do pedido e as razões de reforma, tudo isso na petição de recurso extraordinário, recurso especial. É lógico, analisando também os requisitos do artigo 319 e 320, que são os requisitos da petição inicial, elencados lá no novo Código de Processo Civil, aliado com os requisitos do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Certo? 1029 e seguintes do Código de Processo Civil. Tudo bem? Endereçado ao presidente do tribunal recorrido. Então, excelentíssimo senhor doutor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fulano de tal, seu advogado, vem interpor recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso 3º, letra A, ou letra A e B e C, devendo ser processado na forma da lei, tendo em vista o acórdão proferido em sede de apelação, que negou o provimento ao recurso de apelação, conforme as razões que seguem anexo. Aí as razões você vai endereçar a quem? Ao presidente do Supremo Tribunal Federal. As razões. Mas a interposição é para o presidente do tribunal recorrido, presidente do Tribunal de Justiça, onde foi julgada a sua apelação, o seu embargos infringentes, o seu agravo à execução, seu recurso em sentido estrito, a sua revisão criminal. É lá que você interpõe, que você endereça para o presidente do tribunal recorrido, Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, depende da matéria, se é no âmbito estadual ou no âmbito federal. Tudo bem? Então vamos lá. Prazo do recurso extraordinário. Qual que é o prazo do recurso extraordinário? Eu disse para vocês que ele está previsto, tanto o recurso especial extraordinário, no Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele revogou o artigo 26 seguintes, que tratava do recurso especial extraordinário, e trouxe toda essa matéria para o novo Código de Processo Civil. Então,
Então, se você quer trabalhar com recurso extraordinário em matéria penal, você deve observar o Código de Processo Civil. Em matéria tributária, Código de Processo Civil. Direito Civil, Código de Processo Civil. E é lá que está o recurso especial extraordinário. E na Constituição Federal, porque ele é de fundamentação vinculada. Então tem as hipóteses de cabimento, que são hipóteses constitucionais. Agora, todo o processo e procedimento do recurso extraordinário estão elencados onde? No Código de Processo Civil. Tá? Então, prazo. Prazo do recurso extraordinário são 15 dias. No processo civil, se você vai entrar com recurso extraordinário lá no processo civil, são 15 dias o quê? Úteis. Por quê? Salvo embargos declaratórios, todos os demais recursos no processo civil são 15 dias úteis, né? O prazo conta em dias úteis. E no processo penal? São 15 dias também? Sim. 15 dias, recurso especial extraordinário. Ou ambos. Não tem um prazo para um ou para outro. São 15 dias daquela decisão para você interpor recurso extraordinário ou recurso especial, ou ambos. Se for ambos, em petição distintas, endereçando ao presidente do tribunal recorrido e as razões do especial para o Superior Tribunal de Justiça, do extraordinário para o presidente do Supremo Tribunal Federal. No prazo de 15 dias. 15 dias corridos. O Código de Processo Civil não revogou o artigo 798 do Código de Processo Penal. Portanto, o prazo do direito processual penal, ele é um prazo que conta dias corridos. Não são 15 dias úteis, são 15 dias corridos. Teve uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros só entenderam que deveria aplicar o prazo de 15 dias úteis e não 15 dias corridos. Mas prevaleceu o entendimento naquela ocasião, e é o que prevalece hoje, tanto no recurso extraordinário no STF como no recurso especial no STJ, que o prazo 15 dias corridos, porque o artigo 798 não foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Então aplica-se dias corridos, sábado, domingo, feriado, conta. No processo civil não conta, por força do dispositivo legal lá do Código de Processo Civil. E aqui nós temos o processo penal. Nós, então, exclui o dia inicial, conta o dia seguinte, conta sábado, domingo, conta feriado, os 15 dias. Deu 15 dias, é o prazo que você tem para interpor o recurso extraordinário. Tudo bem? Tranquilo até aí? Não tem dúvida, tá? Isso não tem, que eu estou falando, não tem dúvida. É assim que tem que ser. Bom, então vamos falar da decisão agora. Vamos falar um pouquinho de recursos. Da decisão que não admite o recurso. Porque quem vai analisar se admite ou não o seu recurso especial extraordinário? Não é o presidente do tribunal recorrido? É o presidente do tribunal. Vamos exemplificar o Tribunal de Justiça. Você entrou com recurso extraordinário. Lá no presidente do Tribunal de Justiça. Ele vai dar um despacho dizendo: admito ou não. Com fundamento. Fundamento na súmula 279, não admito. Fundamento na súmula 283, não admito. E assim por diante. Bem objetivo. Fala que é um despacho. O ministro Marco Aurélio entende que a decisão do presidente do tribunal, que admite ou não o recurso extraordinário ou especial, é um despacho, mas com força decisória. Porque ele pode dizer: admito o seu recurso extraordinário, isso após as razões e contra-razões. Aqui você não oferece razões separadas, você oferece tudo junto. Aí o presidente do tribunal vai mandar intimar a parte contrária para apresentar as contra-razões no prazo de 15 dias. Apresentado as contra-razões no prazo de 15 dias, o presidente do tribunal vai analisar se admite ou não o recurso especial extraordinário, ou ambos, em petições distintas. Ele vai analisar e vai dar essa decisão, esse despacho, que tem força decisória. Então, se ele disser: admito o recurso extraordinário, o que significa isso? Ele vai mandar o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Acabou o problema. Manda para o Supremo Tribunal Federal. Chegando lá no Supremo Tribunal Federal, vai ser distribuído a um relator, e o relator vai fazer todo o juízo de admissibilidade de novo. Ele vai verificar se realmente tem os requisitos objetivos, subjetivos, se tem pré-questionamento. Tudo isso ele vai verificar lá no Supremo Tribunal Federal. Certo? Agora, e se ele não admitir
o presidente do tribunal recorrido não admitiu o recurso extraordinário ou especial ou ambos. Aí existe um recurso que antigamente era agravo de instrumento, hoje não é mais o agravo de instrumento, você vai entrar com agravo nos próprios autos, nos termos que autoriza o artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Da decisão que não admitir recurso especial extraordinário, cabe agravo de decisão denegatória de recurso especial ou extraordinário. Esse agravo chama nos próprios autos. Por quê? Não se forma mais um instrumento. Antes você tinha que formar um instrumento e interpor o agravo de instrumento lá no Supremo Tribunal Federal ou lá no STJ, no caso de decisão que não admitia o recurso especial. Hoje não é mais assim. Hoje você faz o seu agravo de decisão denegatória e peticiona lá para o presidente do tribunal recorrido. E aí, você agravando, ele é obrigado a remeter para o STF no caso do recurso extraordinário. Você agravando, ele não tem escolha. A lei diz que, apresentado o agravo, seja por qualquer fundamento, o presidente do tribunal recorrido é obrigado a remeter para o STF. Então ele vai remeter o quê? Agravo nos próprios autos. Ele remete o agravo junto com cópia do processo inteiro. Ah, mas se o processo for físico, ele é digitalizado e aí o presidente do tribunal recorrido vai mandar o processo inteiro digitalizado junto com o seu agravo. Aí ele vai chegar no Supremo Tribunal Federal e vai receber uma classificação. Agravo em recurso extraordinário. Agravo em recurso extraordinário. Certo? Se é no STJ, agravo em recurso especial. Tá? Porque o STJ e o STF não recebem nada físico. Então, se o processo for físico aqui em primeiro grau, for físico em segundo grau, você entrou com recurso especial extraordinário ou ambos, o presidente do tribunal recorrido não admitiu, você entra com agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Esse agravo é nos próprios autos. Então, o presidente do tribunal recorrido irá mandar digitalizar e envia tudo para o STF ou para o STJ, no caso de recurso extraordinário ou recurso especial, o agravo. E vai junto todo o processo. E o processo já tem, então, o seu recurso extraordinário que foi inadmitido, tem o seu recurso especial que foi inadmitido. Você não precisa juntar cópia nenhuma. Eu faço uma petição simples aqui de agravo de decisão denegatória, vou discutir aquele despacho, que o tribunal, eu vou falar que o presidente do tribunal recorrido errou, que ele deveria ter admitido o recurso extraordinário e não admitiu. Então, em sede de agravo, eu vou discutir essa questão, eu vou impugnar, vou debater essa questão, esse despacho com força decisória do presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que não admitiu o recurso extraordinário, e esse agravo, então, vou debater essas questões e o presidente do Tribunal recorrido está obrigado a remeter este agravo para o Supremo Tribunal Federal, no caso de recurso extraordinário, ou para o STJ, no caso de agravo em recurso especial. Certo? Tudo bem? Agora vamos lá, qual que é o prazo desse agravo? Nós falamos que ele está previsto lá no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil. Então, salvo embargos declaratórios, todos os demais prazos no processo civil são de 15 dias. Embargos declaratórios, 5 dias. 15 dias úteis. E o agravo no processo penal, qual que é o prazo? Será que são 15 dias? 15 dias corridos? Olha que coisa, processo penal, a coisa recurso é bravo. Vamos lá. Vamos ver quem pode ler a súmula 699. STF. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Essa lei, tá, só não precisa nem ler mais. Essa lei aí é que falava quando era de agravo de instrumentos. Aí depois de agravo de instrumentos veio o agravo de decisão, agravo nos próprios autos, o que é até hoje. Então essa lei aí é quando falava de agravo de instrumento. Então o agravo no processo penal, ele é de 5 dias. Então, se o presidente do tribunal recorrido não admitiu o seu recurso extraordinário ou o seu recurso especial,
você deve apresentar um agravo com fundamento no artigo 1042 do novo Código de Processo Civil, mas no prazo de 5 dias. 5 dias o quê? Corridos. Súmula 699, em absoluta vigência. Então, olha, viu que bagunça que virou? O recurso extraordinário especial tem 15 dias. Está lá no Código de Processo Civil. Não, mas no processo penal são 15 dias o quê? Corridos. Ok. Mas e o agravo? Está lá no artigo 1042. Lá no processo civil é 15 dias úteis. No processo penal, o agravo são 5 dias corridos, com fundamento na súmula 699 do STF. São 5 dias corridos. Se você entrar com 15 dias, não tem conversa. Não tem conversa. Isso aí, quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, virou uma discussão, 15 dias, falou não. O Supremo Tribunal chegou e falou não. E a súmula 699? Agravo no processo penal são 5 dias. Mas 15 dias lá no processo civil, 15 dias úteis. Não interessa. Aqui no processo penal, a súmula 699 não foi revogada, o entendimento é esse, o prazo ele é de 5 dias corridos. Entenderam essa questão? Não tem discussão sobre isso. Então, se é um agravo em recurso extraordinário no processo civil, você tem 15 dias úteis. Se é um agravo de decisão denegatória extraordinária no processo penal, você tem 5 dias corridos, com fundamento na súmula 699 do STF. Tá? Quanto a isso, não há nenhuma discussão sobre esse assunto. Não há nenhuma dúvida sobre esse assunto. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos imaginar, chegando então, interpôs o agravo, o presidente do tribunal recorrido é obrigado. Eu interpus o agravo fora do prazo. Eu não fundamentei o agravo. Não interessa. O presidente do tribunal recorrido, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, está obrigado a remeter para o STF no caso de recurso extraordinário e para o STJ no caso de recurso especial. Ele não tem escolha, ele é obrigado a remeter. Chegando lá no STF, ele vai analisar o seu agravo. Vai ser distribuído para um relator, um ministro, no STJ, no agravo em recurso especial, vai ser distribuído para um relator também, certo? E ele pode julgar, depende da matéria lá no regimento interno, ele pode julgar monocraticamente. Ele, em decisão monocrática, o ministro lá do STF pode falar, olha, vou ver esse agravo aqui em recurso extraordinário. Não admito esse agravo aqui, porque não está fundamentado, súmula 283, 282, não admito, não conheço do agravo. Ou conheço o agravo e nego o provimento. Se for em decisão monocrática, o recurso é agravo regimental. Decisão monocrática de relator que causa gravame às partes, cabe agravo regimental. Certo? Seja no STJ, seja no STF. Decisão monocrática do relator que nega provimento ou não conhece agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, decisão monocrática. Se for decisão colegiada, aí cabe só embargos declaratórios. Se for decisão monocrática, agravo regimental. Julgando o agravo regimental, se tiver omissão, obscuridade ou contradição, embargos declaratórios também. Não tem problema nenhum. Certo? Tudo bem? Essa parte recursal? Tranquilo. Agora, prestem atenção. Tem um detalhe especial, artigo 1031 do novo Código de Processo Civil. Quando você interpõe a petição conjunta, o que é isso? Eu tenho um acórdão na apelação, decisão de última instância proferida por Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, que nós estamos exemplificando, Tribunal de Justiça. Você tem um acórdão, última instância. Quero interpor recurso especial extraordinário. Por quê? A decisão contrariou dispositivos de Constituição Federal e a decisão, o acórdão também negou vigência à lei federal. Então, cabe tanto recurso especial quanto extraordinário. Entrei com os dois. Petições distintas. Presidente do Tribunal Recorrido não admite os dois. Eu entro com agravo de decisão denegatória de especial e agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, ok? Entrei com 2 agravos.
que vai acontecer? Nesse caso, o presidente do Tribunal Recorrido, ele não vai mandar para o STF e para o STJ o agravo. Ele vai mandar os dois agravos para o STJ. Por quê? Primeiro o STJ vai julgar o agravo em recurso especial, para depois ele remeter o agravo, o recurso extraordinário, para o STF julgar. Então, quando a interposição conjunta e ele não admite os dois, vai tudo o agravo para o STJ. Primeiro o STJ julga o agravo em recurso especial e depois ele envia para o STF julgar o agravo em recurso extraordinário. Certo? Se o relator do agravo em recurso especial entender que o recurso extraordinário, o agravo em recurso extraordinário é prejudicial ao recurso especial, ele envia para o STF. Chegando no STF, o relator entender que não há prejudicialidade nenhuma, ele devolve tudo para o STJ e aí o STJ é obrigado a julgar o agravo em recurso especial para depois remeter o agravo em recurso extraordinário para o STF. Tudo que eu estou dizendo aí, pessoal, está no artigo 1031 e seguintes. Não há nenhuma dúvida sobre a interpretação desses dispositivos. É só ler que ele vai dando passo a passo do que acontece e, resumindo, é o que eu acabei de falar para vocês aqui, quando há interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário. Aplica o artigo 1031 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Tranquilo? Então, o objetivo da aula era esse, é terminar essa parte de recurso extraordinário. Próxima aula, eu só vou falar as hipóteses de cabimento de recurso, hipótese de cabimento de recurso especial, e só nós terminamos a aula em 15, 20 minutos. Terminamos a matéria também. Tá? Já passei a data de prova para vocês, mas antes de encerrar, vamos fazer a leitura. Fizemos a leitura da súmula 699 e fazer a leitura da súmula 727 e 287 do Supremo Tribunal Federal, por gentileza. Quem pode localizar e fazer a leitura? Certo? Então, lembra, não é só a súmula não, está previsto no novo Código de Processo Civil também. Interposto o agravo, seja para o STJ ou para o STF, o presidente do Tribunal Recorrido não pode deixar de remeter o agravo. Tá? Mas o Supremo simulou essa matéria, súmula 727. Súmula 287, pode fazer a leitura também, falando sobre o assunto de recurso extraordinário. Certo? Então, lembra que eu falei? Olha, você não fundamentou corretamente. O tribunal leu, não entendeu nada. Ó, você não debateu o ponto, objeto ali da controvérsia. Não conheço ou nego o provimento ao agravo com fundamento na súmula 287 do STF. Ponto final, curto e grosso. Está fundamentado. Tá? Agora, a súmula, tem essa súmula, nós não vamos fazer a leitura, mas eu quero que vocês anotem. A súmula 288 e a súmula 639 do STF, ela diz respeito a quando era o agravo de instrumento, quando faltava peças. No agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário, você não precisa juntar nada, você só faz a petição. Por que você não precisa? Porque não é agravo nos próprios autos. Chegando o agravo lá nos autos, ele será remetido para o STJ e para o STF, acompanhando a cópia do processo inteiro. Porque é agravo nos próprios autos. Se o STF pudesse receber processo físico, chegando o seu agravo lá no processo físico, ele pegava e remetia o processo, a cópia integral, todos os volumes lá para o STF. Só que o STF e o STJ é tudo digital. Então o presidente do Tribunal Federal, se o processo for físico, ele vai mandar digitalizar tudo. E vai mandar tudo junto com o seu agravo lá para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, no caso de agravo em recurso especial. Certo? Então essa súmula 288 e súmula 639, ela não tem aplicabilidade porque não tem mais agravo de instrumento. Lá fala que se você deixar de juntar decisão agravada, se você deixar de juntar cópia, então não existe mais essa dificuldade. Isso foi, olha, em tratando de recurso especial extraordinário,
Uma das mais belas reformas foi criar esse agravo nos próprios autos. Imagina a dificuldade. Eu que o processo não é digital, o processo físico. Saiu o acordo de apelação. Eu quero entrar com agravo, com recurso extraordinário. Tá, protocolei lá. O tribunal não admitiu. Eu tinha que entrar com agravo de instrumento. Eu tinha que ir lá em São Paulo pegar a cópia da decisão agravada, da certidão, da intimação, da procuração e ir lá em Brasília. Ou passava um fax, ou ia lá em Brasília pessoalmente, ou mandava para um advogado correspondente, para ele protocolar o agravo lá em Brasília, e aí o Supremo Tribunal Federal ia julgar o agravo de instrumento lá em Brasília, para ver se mandava subir o recurso extraordinário ou não. Ou se o agravo tivesse devidamente instruído, o agravo de instrumento, ele julgava o agravo de instrumento como se fosse o próprio recurso extraordinário. Isso eu já havia explicado para vocês. Olha que absurdo que era. Que dificuldade, que gasto. Hoje não tem nada disso. Hoje eu entrei com recurso extraordinário. O presidente do tribunal não admitiu. Eu faço uma petição aqui de 6 laudas fundamentando que ele deveria ter admitido, porque a fundamentação dele